Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre a pensão por morte presumida. É uma pensão que é concedida quando há o desaparecimento de uma pessoa para os dependentes. Ela não tem, essa pensão é única e exclusiva, é concedida com a finalidade previdenciária. Ela não tem a ver com a questão das sucessões, quando o desaparecido deixa bens. A sucessão provisória e definitiva, regida pelo Código de Processo Civil, que, por exemplo, a partir dos 10 anos do trânsito em julgado da sucessão provisória, é que os bens podem ser transferidos para os dependentes. Então, essa ação ela tem por objetivo conceder uma pensão por morte ao dependente da pessoa desaparecida. Onde o ingresso? Essa ação é ingressada direto na Justiça Federal, não é necessário ingressar no INSS, no caso de o segurado ser um segurado do regime geral, um empregado. E também essa ação ela é denominada como ação de declaração de ausência combinada com pensão por morte, direto então na Justiça Federal. Quais os requisitos para a concessão dessa pensão por morte? Como você pode ver, são 4 aí na tela, os requisitos para que haja a concessão dessa pensão por morte. O primeiro requisito é a qualidade de segurado na data do desaparecimento. Então é necessário que essa pessoa desaparecida ela seja segurada, seja ela do regime geral ou do regime próprio, no caso de um servidor público. É necessário comprovar a ausência pelo período mínimo de 6 meses. Então, através de documentações, registro de boletim de ocorrência e outros documentos, por exemplo, inatividade do CPF, carteira de motorista vencida e outros documentos materiais, comprovar esse período de mínimo 6 meses para poder ingressar com essa ação. É necessário também comprovar a condição de dependente, do filho menor de 21 anos, o filho inválido independente da idade, o marido ou mulher, o companheiro ou companheira. Esses dependentes eles têm a condição econômica de dependência presumida, não é necessário comprovar que eles dependiam economicamente da pessoa que está desaparecida. Agora, se foram, por exemplo, os pais do desaparecido ou irmãos, e eles dependiam economicamente, é necessário comprovar essa dependência. Outro requisito, que é o quarto, é a declaração judicial da morte presumida, então, pela autoridade judicial. Por quanto tempo eu vou receber essa pensão por morte? A pessoa maior de idade, maior de 21 anos, por exemplo, a companheira, ela vai receber a partir da sentença que declarar essa ausência da pessoa desaparecida. Já se for um filho menor de 21 anos de idade, ele vai conseguir receber desde a data do desaparecimento. Então, como exemplo, a gente tem na tela o caso do Marcos. O Marcos ele tinha 10 anos quando o pai dele simplesmente desapareceu, foi registrado o BO, foram feitas buscas, ele está no banco de dados da Polícia Civil como desaparecido, está com o CPF inativo, a carteira de motorista não foi mais renovada, essas provas foram coletadas e a mãe dele, ou a representante no caso, poderia ser a avó, na qualidade de tutora até ele completar a maioridade, ingressou com esse pedido lá quando o Marcos tinha 16 anos de idade. O que vai acontecer? Essa pensão por morte vai retroagir aos 10, quando houve o desaparecimento. Então o Marcos vai receber 6 anos de pensão por morte. Caso essa pensão seja necessário dividir, por exemplo, com a mãe, se ela estava junto com o pai do Marcos quando ele desapareceu, aí a mãe ela recebe a partir da sentença que declarou a ausência. Já o Marcos ele vai receber dos 10, quando o pai sumiu, até os 21 anos de idade, porque não incide a prescrição para os menores de 18 anos. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal, sobre a questão da morte presumida, a pensão por morte em virtude da declaração dessa ausência. Então, qualquer dúvida que você tenha, pode escrever que a gente vai responder. Um abraço e até o próximo vídeo.